Você já parou para refletir sobre a natureza enganosa da luxúria, da fornicação e do adultério? Esses desejos intensos e impulsos sexuais podem nos levar por caminhos perigosos, distorcendo nossas percepções e comprometendo nossos valores mais profundos. Mas será que estamos conscientes das consequências devastadoras que esses pecados podem trazer para nossas vidas? Será que estamos preparados para lidar com as tentações que nos rodeiam diariamente? Neste vídeo, iremos mergulhar de cabeça nesse tema delicado e explorar a realidade dolorosa por trás dessas práticas. Vamos nos questionar, de forma emotiva, sobre o que nos leva a cair nessas armadilhas e como podemos nos proteger de seus efeitos destrutivos. Será que a luxúria é capaz de preencher a lacuna em nossos corações? Será que a fornicação traz verdadeira satisfação ou apenas um vazio ainda maior? E o adultério? Será que vale a pena arriscar a confiança e a integridade de nossos relacionamentos? Essas são perguntas difíceis, porém necessárias, que nos ajudarão a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa vida sexual e afetiva. Afinal, o caminho da pureza e da fidelidade nos desafia a enfrentar nossos desejos mais profundos e buscar relacionamentos baseados no amor verdadeiro e no respeito mútuo. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento e discernimento, onde exploraremos as verdades bíblicas e os conselhos sábios que nos orientam a resistir às tentações e viver uma vida de pureza e honra. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Algumas pessoas gostam de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem para demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciados por demônios, mas algumas coisas não exigem a presença do maligno. A Bíblia nos diz claramente que você não precisa de um demônio para cometer adultério, porque está no DNA da carne. A Bíblia nos diz que você não precisa de nenhum espíritos malignos para sair e fornicar, está no DNA da carne. A Bíblia nos diz claramente o que as obras da carne são. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio. Vivemos em uma cultura que incentiva a fazer qualquer tipo de coisa. Mas o problema é que essas coisas, que muitas das vezes são boas, aos nossos olhos, não significa que elas são aceitáveis aos olhos do Senhor. Há uma guerra dentro de nós, uma guerra entre nossa carne e nosso espírito. É por isso que lemos na Bíblia que somos instruídos a afastar o velho e vestir o novo homem. Paulo aborda o conflito que ocorre na mente e no coração em várias passagens de suas cartas na Bíblia. Uma delas é encontrada em Romanos capítulo 7, versículo 15 a 20, onde ele descreve a luta interna entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de fazê-lo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Nessas passagens, Paulo reconhece a batalha interna entre a natureza pecaminosa e o desejo de fazer o bem. Ele descreve a luta entre a mente e o coração, onde a vontade de fazer o que é certo muitas vezes é frustrada pelo pecado que ainda habita em nós. Essas passagens nos lembram da necessidade de depender de Deus e do poder do Espírito Santo para vencer essa luta interna. Paulo também nos encoraja a buscar a transformação da mente e do coração, permitindo que a palavra de Deus nos molde e nos guie em nossas escolhas.
Portanto, Paulo nos alerta sobre a natureza do conflito que ocorre na mente e no coração, mas também nos aponta para a esperança e a possibilidade de vitória, através da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Davi, o rei de Israel, cometeu adultério ao se envolver com Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados. Ele não estava possuído por um demônio, ele estava simplesmente agindo com sua carne. Em um momento de fraqueza, Davi viu Batseba tomando banho em seu terraço e foi tentado pela sua beleza. Ele mandou buscá-la e teve relações com ela, resultando em uma gravidez indesejada. Ao perceber a consequência de seu pecado, Davi tentou acobertar a situação, mas seus planos foram frustrados. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, despertando a ira de Davi. Então, Natã revelou que a parábola se referia a Davi e sua conduta com Batseba. Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Essa história nos mostra a natureza enganosa da tentação e as consequências trágicas do adultério. Ela nos alerta sobre a importância de resistir às tentações e buscar a pureza em nossos relacionamentos. Além disso, nos ensina sobre a necessidade de humildade, arrependimento e busca pelo perdão de Deus quando falhamos. Essas histórias nos lembram da importância de buscar a santidade e a fidelidade em nossas vidas, resistindo às tentações e buscando a orientação e o perdão de Deus quando falhamos. Que possamos aprender com essas histórias e buscar viver uma vida de pureza e integridade em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia nos ensina que a verdadeira satisfação e plenitude estão em seguir os mandamentos de Deus e buscar relacionamentos saudáveis e comprometidos. Que possamos aprender com essas histórias e buscar a força e a sabedoria de Deus para vivermos uma vida de pureza e fidelidade em todas as áreas de nossas vidas.